10h20, 10h20. Nós estamos aí com o nosso programa Show da Manhã, levando a informação para você de segunda a sexta-feira, das 9 às 11h30. E agradecendo sempre aos nossos anunciantes que estão com a gente na programação líder em audiência no horário. É o Show da Manhã com você. Neste dia 28, hoje de julho, que é o dia de número 209 no calendário. Estão faltando 156 dias para acabar o ano de 2023. Essa é a 36ª sexta-feira do ano. A lua é quarto minguante e o signo é Leão. E hoje, para muitas pessoas, é comemorado o Dia do Agricultor. Data criada no ano de 1960, quando aconteceu a fundação do Ministério da Agricultura, neste ano, no mandato do presidente da República, Juscelino Kubitschek de Oliveira. É importante não confundir esta data com o 25 de julho, que é o dia do colono e da agricultura familiar. Então, hoje, a agricultura, que é uma das mais antigas profissões da história da humanidade, de lá para cá houve várias mudanças nas técnicas e, consequentemente, foi melhorando os sistemas e a modernização que vemos até os dias de hoje. A mecanização, a tecnologia, a modernização com satélites, internet e agora até drones nas lavouras. Então, nesta data muito importante. E no dia 25, agora terça-feira, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a lei número 14.638 de 2023, de autoria do deputado federal Afonso Ram, que confere ao município de Canguçu o título de Capital Nacional da Agricultura Familiar, agora oficialmente sancionada a lei pelo governo federal. Então, Canguçu agora oficialmente é a capital nacional da agricultura familiar. E nós estamos no nosso espaço do Show da Manhã, desta manhã, recebendo para falar sobre agricultura, falar sobre o nosso sindicato aqui de Canguçu, o maior sindicato das Américas, o seu presidente, o senhor Pedro Adão Schiavon, que estaremos aí agora através do nosso Facebook, também através do WhatsApp, do Instagram e do TikTok, conversando com ele, e sabendo das novidades, sabendo da atuação do sindicato junto à comunidade canguçuense, um dos mais importantes sindicatos do Brasil. Primeiramente, um prazer recebê-lo aqui no Show da Manhã. Bom dia, seja bem-vindo, Pedro Adão. Bom dia, Mauro. Bom dia, Fonseca, também, nosso amigo velho aí, controlador aí, o homem dos botões, que é uma satisfação a gente estar aqui, hoje, sexta-feira, já que a gente, todas as terça-feira também, às 11h30, a gente tem um programa aqui, que é o Sindicato em Marcha, que é uma satisfação também que a gente se dirige a todos os nossos agricultores e a comunidade em geral, porque o sindicato, além de atender os seus associados, eu acredito que tem uma importância muito grande, para toda a nossa comunidade canguçuense, porque a gente vê nos municípios, onde que tem um sindicato e uma agricultura familiar bem estruturada, bem desenvolvida, a gente vê que as coisas são melhores, E prova disso é que a agricultura familiar, o trabalhador rural, hoje se fala em agricultura familiar, em agricultor familiar, mas na verdade são pequenos agricultores, mas são grandes produtores que têm as suas pequenas propriedades, mas que são muito bem trabalhadas, bem desenvolvidas e aplicam, como você ainda falava agora, dos desenvolvimentos, da tecnologia, dos drones e assim por diante. Não tem ninguém, empresa nenhuma,
né, que seja igual aos nossos agricultores, né, que faça investimento, que busque as novas tecnologias, né, e que faça investimento entre máquinas, equipamentos e sementes, né, e que procurem acompanhar, né, o crescimento, né, a modernização, né, que vem ocorrendo. Embora que a gente saiba, né, que o nosso agricultor, aqui no Brasil, ainda o governo não tem dado uma importância, né, para a nossa agricultura, e principalmente para os nossos agricultores, porque essa agricultura, esses pequenos agricultores, eles têm uma função social, uma função econômica muito grande, né? E que, infelizmente, né, os nossos legisladores, né, não têm notado isso, não têm visto isso aí, né? E pelo contrário, o que a gente vê, né, são dificuldades, né, que são enfrentadas, porque o que a gente vê, né, o nosso agricultor, né, ele financia, e aí o que aparece? Porque o Brasil colheu 300 milhões de toneladas disso, daquele outro. Na verdade, né, aí a gente tem que olhar a agricultura num todo. Na verdade, não é 300 milhões de toneladas, né, de soja, de trigo, de sei lá, né? São muito mais. É 1 bilhão e tanto de tonelada que a nossa agricultura produz, né? Porque onde é que está o peso, né, dos hortigranjeiros, né, da batata, né, do feijão talvez até entre na conta, né, mas da abóbora, da cebola, da batata, né, da cenoura, tudo é produzido, né? Tudo é produzido na mão do agricultor. E grande parte disso aí, né, 30%, 40% é produzido pela agricultura familiar. Sim. Né? Porque tem máquina para colher cenoura, tem máquina para colher repolho, tem máquina para colher pêssego, né? Máquina para colher tabaco, né? Mas, na verdade, o que o governo tem que ver, né? E aí eu falo, né, desde os nossos vereadores, que são os que fazem, os que estão aqui, né, onde acontecem as coisas, onde tem os nossos deputados, que infelizmente muitos aparecem só na época das eleições, né, para buscar voto, como você está dizendo, né, os nossos senadores, né, tem que olhar para isso aí, né? Porque, se queixam, porque lá na cidade o pessoal está morando na beira do rio, alagado, veio ventania, levou tudo, né? O pobre desse pessoal que está morando lá na cidade, né, nesses lugares infelizes, vamos dizer assim, né, alguém deles, ou a grande maioria deles, né, os pais, os avós, deixaram de ser agricultores porque o governo não teve uma política agrícola, né, de acordo com que essas pessoas permanecessem lá. Na terra. E aí vem o outro e fala e diz, mas tem que produzir comida, né? Está faltando comida, tem tantos milhões de pessoas que estão passando fome. Agora, se não tem quem produz, né? Agora mesmo disseram, né, que o governo liberou não sei quantos bilhão para a agricultura, não sei quantos bilhão para a agricultura familiar, 70 né? Liberou, mas não vai ter que pagar. Se ele liberou 70 bilhões para a agricultura familiar, com certeza essa agricultura vai devolver para o governo em dinheiro limpo, né? Como o nosso pessoal aí está fazendo financiamento de Pronaf, um tira 10 mil, outro tira 15, outro tira 5. Esses 70 bilhão, o governo não vai perder nada, ele vai ganhar de volta, né?
Porque tem o juro, tem o seguro, tem aquilo que o banco também cobra para fazer as suas operações. Então, dos 70 que o governo alardeia, que liberou, e tem muita gente que pensa que esse dinheiro é dado pelo agricultor, muito pelo contrário. O governo vai receber 80, 90 bilhões de volta, né? E aí você vai botar mais em cima aquilo que vai gerar de tributo até chegar na mesa de quem vai consumir, né? Então aí dos 70 vai a 200 bilhões, né? E por aí vem, né? Tu começa a fazer essas contas, né? Porque o agricultor, porque deram equalização dos juros, que isso, que aquilo, que aquele outro. O governo não fez mais do que a obrigação, né? Porque esses agricultores, né, e a agricultura num todo, né, ela tem uma função social muito grande, né? E tudo gira em torno da agricultura, sim, Mauro, sim. né? Porque se tu vê um caminhão passando na estrada aí, né, um está carregando madeira, o outro está carregando soja, o outro está carregando adubo, o outro está carregando máquina. Mas vai um carrinho lá, né, bonitinho, né, mas vai ver, né? É de um cara que tem alguma ligação com a agricultura. Por exemplo, o médico, né? Não, profissão, né? Parabéns para os médicos aí, né, que atendem a nossa saúde, mas se tu vai ver, né, o médico também depende do agricultor. Né? Porque ele vai atender o agricultor, ele vai atender, né, o comércio, né? Também depende do agricultor. Mas eu tenho meu comércio lá no centro de Porto Alegre, na rua, sei lá como é o nome, Andradas, Voluntário da Pátria, né? Isso. Mas, né, se não fosse esses agricultores aqui, né, não teria, né, a Secretaria da Agricultura, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, né, essas pessoas que trabalham a fim da agricultura, né? Então, o nosso mundo, né, ele vive em torno da agricultura. Sim. Essa guerra lá da Ucrânia mesmo, né? Vamos internacionalizar a nossa conversa aqui, né? Quantos produtos lá também. É porque no mundo nós temos 3 lugares, Mauro, que são os maiores produtores de alimento no mundo, né? Nós temos aqui o Mar del Plata, na Argentina, né? Temos nos Estados Unidos, temos 4 lugares, né? 4 lugares. Vou chegar lá. Então, Mar del Plata, aqui na Argentina, né, que aqui tem a solo arável, chega a ter lugar que tem 6 metros de solo arável. Aí eu já aproveito para dizer, os nossos agricultores aqui de Canguçu e da região do estado do Rio Grande do Sul, né, são heróis, né? Porque a nossa terra aqui é 20 centímetros, 30 centímetros, quando tem de solo arável, né? Bom, vamos aos Estados Unidos, lá na região do Missouri, né? Lá também, né, tem aquelas planícies lá que, né, os Estados Unidos lá são exportadores, né, de grãos e tem aviários e, enfim, criação, né? E tem lá na Ucrânia, onde que agora a guerra lá é por causa de terra para produzir comida, né? Que são 3 lugares. E nós temos um 4º lugar, e tu sabe aonde? Aqui no Brasil, né? Um 4º lugar, embora, né, a nossa terra aqui ela seja uma terra mais fraca que esses outros lugares, né, nós temos 3 climas, nós podemos produzir o ano inteiro, né? Nós podemos produzir aqui no sul, né, que tem um clima, o médio, né, que é aquela região mais central do Brasil, e temos aquela região norte, né, lá o tal de Mantupiba, como dizem, né? Só o que precisa é tecnologia, né? Sim. Né? Então, por isso, eu digo assim, né, o nosso governo, os nossos governantes, eles têm que parar de se preocupar em poder, né, e sim
ajudar para que o nosso povo se desenvolva. Povo brasileiro, e principalmente eu falo pelos nossos agricultores aqui de Canguçu. Tu conhece tanto quanto eu, né? E tu anda aí pelo interior, vê a vontade que esse pessoal tem para produzir. Vontade não falta. Só que o que nós tivemos até agora, né? E a gente fica triste porque a gente vê quando que o agricultor começa a se desenvolver alguma coisa, começa a aparecer aquelas dificuldades assim, né? Que diz, né? Eu não vou te restringir para te fazer tal coisa, não vou te proibir. Por exemplo, não vou te proibir de plantar fumo, de plantar tabaco, né? Mas também aí vem, né, aquelas exigências, né, para o meio, né? Por que não pode ter pessoas com menores de 18 anos para trabalhar no tabaco? Tudo bem, né? Você sabe que o tabaco, né, não é uma coisa tão aceitável, né? Como se diz, fuma quem quer. Esse é meu ponto de vista. Sim. Né? Se tem problema, né, acho que até pode ter. Agora, também, né, se olha por outro lado, né, tem outras profissões também que também se corre risco. São perigosas, né? Também. Às vezes, Né? muito mais. Né? Então, também nós não podemos dizer que o cara até 18 anos, né, ele não possa trabalhar numa outra profissão. Né? Será que o governo tem como dar ocupação, né, para essa pessoa, né, para esse jovem, para ele dar? E será que a partir dos 18 anos também ele vai ter condições, né, de se integrar e ter a capacidade de dar continuidade à atividade que os pais exerciam? Né? Então, será que seria viável dar um curso de técnico agrícola para essas pessoas? Será que o governo tem condições? E assim por diante, né? Por exemplo, né, a gente sabe, e já a gente até alerta aí o nosso pessoal, né, principalmente os produtores de tabaco, né, quanto também as leis trabalhistas, né, que, pelo que a gente ouviu falar, né, o Ministério do Trabalho, né, enfim, as autoridades que fiscalizam o trabalho, né, elas deverão intensificar, né, a fiscalização, não só para os produtores de fumo, né, para todos as outras profissões, né, a questão, né, da regularização do trabalho, né. Então é bastante preocupante. A gente sabe, né, que são pequenas propriedades, né, e para se contratar um empregado, né, e não perder as condições de agricultor familiar, né, tem algumas exigências, né? A pessoa não pode contratar uma pessoa por mais de 120 dias, ou equivalente, né? Ou 2 por mais de 60, ou 4 por mais de 30, né? Então, tem essas exigências, né? Esses parâmetros aí para a gente tem que observar, né? Então aí o pessoal tem que buscar informação, e a gente sabe, né, que essas autoridades, né, essa fiscalização, ela não vai procurar o produtor, ela vai procurar sim, né, aquelas pessoas, né, que eles teriam informações de que trabalham, né, com produtores. Então aí é bastante preocupante, né, porque a gente sabe também, né, que a legislação ela é certa, né, mas muitas vezes as condições dessa pequena propriedade e também, né, o trâmites, as exigências para se contratar, né, elas são bastante burocráticas, né? Então, né, o sindicato está, a gente está procurando se inteirar
e também os produtores de fumo, né, quanto as empresas também, elas estão procurando se inteirar, né? Os próprios orientadores também vão orientar, né, os seus produtores, e as empresas, claro, né, Mauro, elas querem orientar o produtor, né, e se isentar desse compromisso, né, e de correr o risco delas também serem, como é que se diz, autuadas, né? Autuadas, né? Então, né, o produtor deverá ter que assinar, né, um termo de compromisso dizendo que foi avisado quanto a essas questões, né, de defensivos, de leis trabalhistas e assim por diante, né? E o produtor tem que se precaver, né? Bem como também tem outras exigências, né, também, né, Mauro, que são bastante sempre procurando o nosso agricultor, o nosso trabalhador, porque o que a gente vê, né, o nosso agricultor, ele é visto como uma grande empresa, né? E aí nós temos também a questão da declaração de renda também, né, que o pessoal tem que se precaver. A gente já, através dos próprios programas daqui, nas outras emissoras de rádio, a gente sempre pede para o pessoal que procurem se organizar, né, e pedir nota fiscal de tudo que vão comprar, né, para poder comprovar a aplicação do recurso, né? Enfim, comprovar a despesa, porque tudo aquilo que tu não comprova a despesa, né, aparece lucro, aparece como lucro, né? Então aí tu tem que apresentar, né, as despesas. Vamos dizer, bom, eu faturei, vamos fazer números redondos, R$100, eu ganhei R$100, mas quanto eu gastei para ganhar esses R$100? Muitas vezes ele gasta 120, né? Uhum. Né? E fatura 80. Né? Então ele não vai pagar imposto de renda. Agora, se ele não tem como comprovar esse recurso, né, ou comprova a parte, o resto fica lucro, né? E a gente já, esse ano, a gente já presenciou, né, Mauro, muitas vezes aí, esse ano mesmo, que foi um ano de estiagem, pessoas que tiveram a safra bastante prejudicada, né? E aí a pessoa teve que fazer a declaração de renda e, mesmo assim, por não ter as comprovantes, né, de despesa, mesmo assim tiveram também que pagar imposto. E outros que estão mais organizados, não, né? Sim, aí depende da organização. Por isso, o sindicato sempre orienta para que as pessoas estejam com os seus documentos em dia, né? Exatamente. Ô, Pedro Adão, uma das coisas, quando eu comecei como repórter, né, eu sempre fui apresentador de programa, mas teve uma época que eu fui para a reportagem. Eu lembro quando os produtores vinham fazer os seus financiamentos no Banco Brasil, eu estava sempre presente ali com gerentes, com o pessoal da carteirada agrícola e coisa. E eu lembro que Canguçu sempre foi o pioneiro nessa questão do Pronaf, né? Eu diria, hoje, Canguçu, agora há pouco eu li aqui que na terça-feira o presidente da República sancionou aí esse título a Canguçu como a capital, agora sim oficialmente a capital da agricultura familiar, mas antes disso, o Pronaf começou em Canguçu, né? E eu às vezes eu vejo lá no Amazonas, notícias lá da Bahia, notícias lá do Centro-Oeste, e coisa, o Pronaf, eu disse assim, pô, quando é que eles vão citar que no Rio Grande do Sul teve um município onde tudo começou, né? Canguçu foi protótipo, né? Dizia, né, era um diretor do NPS naquela época, ainda em 1990 e poucos, 93, 94, hein? 30 anos atrás. O que dá certo em Canguçu dá certo no resto do Brasil. No Brasil. Então, aqui em Canguçu,
iniciou muitas coisas, né, aí que eram centralizadas, né? Por exemplo, a interiorização da Previdência Social, né? Esse diretor, né, era Mário, me esqueço não, sei que o primeiro nome dele era Mário. E aí ele foi lá no sindicato, né? E aí, né, nós já tinha ido em Pelotas reclamando naquela época, porque muita gente tinha que sair daqui, né, para encaminhar uma aposentadoria em Pelotas, aquela história toda, né? E aí era o falecido Mário Carniato, o Geraldo Pegoraro, né? E ainda tinha naquela época tinha o que era o Chiarelli, né, que era o deputado federal, depois senador, depois foi ministro da Educação. E aí a gente começou a fazer aquelas tratativas e tal, né? E aí um dia veio, né, uma diretoria do NPS de Porto Alegre, e aí eles me perguntaram, naquela época, em 91, 95, eu fui presidente do sindicato, e aí que nós podíamos fazer para que viesse alguma previdência para Canguçu. Aí eu não sei, tem um sindicato aí, tem as paredes do sindicato e o telhado, e se vocês quiserem atender aí, né, pode vir. Aí se começou esse trabalho. Vamos experimentar, disseram eles, né? E aí se começou, começou a atender no sindicato. Naquela época estava iniciando os computadores, né? E aí começaram a puxar fio para um lado, para outro, lá dentro do sindicato, e eram, né, aparelhos para cima e para baixo lá. Aí depois botaram um trailer ali na rua, né? E aí atendiam ali, e depois começou, né, também aquele atendimento no interior, né, que aí começou, porque a aposentadoria ela foi, como se diz, né, tornada lei constitucional em 1988 e se começou a pagar em 1981, aliás, 91, né? E aí, né, como tinha muita gente aqui em Canguçu, então se partiu para isso aí. Mas só que tinha muita gente naquela época, Mauro, que não tinha o documento. E aí tinha que ir lá para o interior. Então nós pegava 2 carros do sindicato, mais um carro da Previdência Social em Pelotas, né? E saía aí para o interior, como diziam os caras aí, né? Caçar velho para aposentar. Né? E se aposentou muita gente aí. Então foi daí que deu certo a implantação da Previdência Social aqui em Canguçu. Pronaf também foi instituído aí em 94, 93, por aí, saiu por lei, né, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Mas aí, Mauro, iniciou aquela história de que vamos financiar para esses agricultores, né? E de que jeito? Né? E aí surgiu uma dúvida e me perguntaram naquela época, né? Um gerente de banco me perguntou: será que os teus agricultores vão me pagar? Digo, vão te pagar, porque eles vão tirar financiamento esse ano, eles vão te pagar porque o ano que vem eles vão querer tirar de novo. E não vão fazer como certos outros aí, que tiram um baita financiamento, né, não pagam mais e ficam ricos. Foi isso que eu respondi para ele. Né? Verdade, né? É verdade. Né? E aí, como é que vamos fazer para pegar todos esse pessoal? Aí a união faz a força, a parceria nós trabalhamos. Digo, vamos fazer o seguinte: vamos botar uma mesa bem comprida, né, e vamos sentar lado a lado. Vamos convidar o sindicato, a Emater, a Secretaria da Agricultura, a Escola Agrícola, e lá na ponta vai sentar o cara do banco. Né? Vamos fazer que nem uma trilhadeira. Né? Vamos entrar aqui e vamos sair lá na ponta já com o produto limpinho. Né? E aí foi o que aconteceu. Né?
começamos, né, a colher aqui na ABB, né? E depois começamos a sair pelo interior, né? E aí, né, naquela época era o pessoal da Emater, o doutor Ilmes, né? Na escola agrícola aí nós tínhamos o Paulinho, tinha aquela turma mais antiga, né? Secretaria da Agricultura, aí, não me lembro quem é que era naquela época, né? E Banco do Brasil, era naquela época, aí eu me lembro que o gerente do banco designou o Mauro Krieger, né? Sim. E aí então, olha, chegamos a colher mais de 3.000 propostas numa safra, né? E aí, o grande perigo que tinha dos agricultores não pagar, dessas mais de 3.000 propostas, eu me lembro que um ano, 3 só que não conseguiram pagar. 3 pessoas. 3 pessoas, né? Então veja a seriedade, a seriedade, honestidade, né? E a humildade do nosso agricultor. Que isso nós temos até hoje, né? Porque a gente vê aí, né, os nossos bancos aí, né? Todos eles, aqueles que financiam para a agricultura familiar, quando chega na época de pagar, os nossos agricultores estão aí tudo sentados esperando, né, para pagar. E aqueles que não têm condições, né, e esse ano mesmo a gente viu aí essa situação de estiagem, aí, de 3 anos de estiagem, o pessoal preocupado, né, ligando lá para o sindicato, como é que eu faço para prorrogar, será que já prorrogaram, né? Então, né, claro, nunca é 100%, né? Como esses 3.000, teve 3 que não, né? Mas a gente sabe que a grande maioria, né, o pessoal é honesto, né? Humilde e honesto. Por isso que eu sempre, né, reclamo, né, que o nosso agricultor, né, ele que é o combustível, né, para fazer o nosso município, o nosso estado se desenvolver. E a gente vê, né, em todos os locais, e a gente vê através da televisão, hoje da internet, né, onde que tem os pequenos agricultores, né, a coisa vai se desenvolve. Vai para frente. Vou te dar um exemplo. Tem horário ainda? Temos uns minutinhos. Vou te dar um exemplo assim. Tem um grupo como é que eu vou te dizer, de grandes proprietários, os caras, não vou dizer o nome, né, mas os caras têm 22 fazendas. Tá? Vou te dar um exemplo. Essas 22 fazendas deles dá 667.000 hectares. Tá? Aqui em Canguçu nós temos 3.500, 3.600 quilômetros quadrados, né, no município de Canguçu. É por aí, né, Sim. Fonseca? Fonseca é estudioso nessa parte aí. Então, esses quilômetros quadrados aí representam 350, 360, 370 mil hectares. Eu pergunto assim, será que essas fazendas todas, elas têm 30.000 automóveis, 30.000 tratores, né? Tem 55.000 funcionários, tem um hospital, tem, não sei, 2, 3, 4 rádios lá dentro. Né? Será que tem tantas lojas, tem tantas pessoas que sobrevivem, né, como nós temos aqui no nosso município de Canguçu? Né? Não é a gente ter inveja, nós precisamos desses grandes produtores, né, que produzem em grandes áreas. Agora, eu acho, né, que o governo, não só o nosso, mas todos os governos, deveriam prestar mais atenção e respeitar mais e ajudar para que as pessoas consigam viver melhor. E eu até hoje não vejo outra forma das pessoas viverem melhor a não ser numa pequena propriedade lá no interior, né? Onde que ele tem a casa dele, onde que ele tem a subsistência dele, tem a horta, né? E que ele chega lá na porteira da chácara dele, da propriedade dele, e ele olha, né? Aqui é a minha casa onde eu vivo feliz com a minha família, onde eu posso ter saúde, onde eu tenho uma água limpa, né? Tenho meu açudezinho para
pescar, né? Tenho a minha vaquinha para tomar leite, né? Eu vejo assim, às vezes, né? A pessoa fica mais velha, fica meio ranzinza, né? Mas eu acho, né, que a gente vê muitas pessoas, porque eu tenho poder, porque eu tenho muito dinheiro, porque eu tenho isso, tenho aquilo, aquele outro. Mas eu acho que o importante é tu viver bem, tranquilo, porque não vai levar nada o dia que morre. Pelo contrário que a gente vê, quantos ricão aí, né, que depois os filhos ficam brigando e, né, como a gente vê, né, essas grandes personalidades aí, né? Eu acho que a pessoa não pode ser miserável, né? Mas eu acho que a pessoa tem que viver bem, né? E eu acho que até agora, pelo que a gente vê e tem estudado no decorrer dos tempos, né? E que a gente vê não só aqui no Brasil, em outros lugares, né? As pequenas propriedades são os lugares de viver melhor. Claro que não é uma chácara ali onde que a pessoa, né? Mas eu acho onde a pessoa pode plantar o milho, o feijão, a batata, ter as galinhas, né? Para sua subsistência e viver bem. Eu acho que aí é que entra os nossos legisladores, né? E que tem que ajudar o nosso pessoal. Certo, olha, a gente teria muito mais para conversar, né? Um prazer conversar com o Pedro Adão, com esses assuntos gerais aí que o sindicato coloca, né? E você é convidado todas as terças-feiras, né? Quando você ouvir aquela musiquinha assim, ó. Obrigado ao homem do campo. Aí você já sabe que o programa do sindicato aqui na Rádio Cultura, às terças-feiras, 11h30. Pedro Adão, muito obrigado pela tua presença, foi um prazer muito grande, show da manhã te receber aqui, sabe, você é de casa, né? Os nossos microfones, as portas da rádio sempre à disposição do amigo. E nós temos lá, né, Mauro, os nossos colaboradores, os nossos funcionários, a nossa diretoria, né? Então a gente pede a todos os nossos agricultores, os nossos associados principalmente, aqueles que não são sócios, se associam ao sindicato, porque quanto mais gente, mais forte nós fiquemos, né? Porque se nós fosse pouca gente, nós não ia ganhar esse título aí de agricultura, como é que é? Capital da agricultura. Capital da agricultura familiar. Então é graças a você que é associado do sindicato, graças aos nossos colaboradores, à nossa diretoria, enfim, né, aqueles que iniciaram no sindicato lá, né, no início, né, o Frederico Zanetti, o Mário Carniato, tá lá o nome dos 108 fundadores, está lá numa placa lá no sindicato. Então, todos nós, né, nos sentimos muito orgulhosos de ser canguçuense. Isso aí. Olha, o nosso programa tem sequência e nós vamos aí, o Luiz Fonseca trazendo os nossos comerciais. Em seguida, retornamos já para a parte final do nosso show da manhã de hoje. 10h58.